Deus diz que nos próximos 2 minutos, algo que você não percebeu vai se manifestar diante de você. E será tão intenso que mudará completamente a forma como você enxerga a sua vida. Em menos de 3 minutos, os sinais já começarão a se mover ao seu redor. E cada detalhe será como um eco direto do céu, gritando para que você desperte. Eu te imploro, não ignore esse aviso, pois o arrependimento depois seria inevitável. Não feche esse vídeo. Não pule nenhum segundo, porque é Deus quem está falando com você agora. E o arcanjo Miguel está intercedendo para que os seus ouvidos espirituais se abram. Essa mensagem de Deus não é coincidência. É socorro divino chegando até você neste instante. A promessa, o milagre e a revelação vão se cumprir pela fé em menos de 12 horas. Escreva: eu não vou fechar o coração para a revelação de Jesus. Você precisa entender que quando o céu se move em sua direção, não há muro, não há muralha, não há impedimento humano que possa resistir. Esta é uma mensagem de Deus, e ela chega até você como um clamor urgente, porque você esteve distraído, perdido em pensamentos, cercado por preocupações, e não percebeu que o mundo espiritual está em ebulição, preparando algo grandioso para a sua vida. O arcanjo Miguel se coloca diante de você como guerreiro, levantando sua espada flamejante para cortar laços invisíveis que te prendem e atrasam o cumprimento da promessa. Há correntes que você nem mesmo sabia que existiam, mas que estavam te limitando em áreas que pareciam estar paradas. É por isso que Deus te chama agora, porque Ele não quer que você continue ignorando os sinais. Talvez você tenha pensado que estava sozinho, que as suas orações não estavam sendo ouvidas, que o silêncio era abandono. Mas a verdade é que o silêncio de Deus nunca foi ausência, sempre foi preparação. Essa mensagem de Jesus chega até você como confirmação de que aquilo que parecia esquecido ainda está no coração de Deus, e Ele já determinou um tempo exato para o cumprimento. Mas é preciso estar atento, porque muitos deixam escapar os milagres por causa da distração, por não acreditarem até o fim, por desistirem no instante em que a bênção estava prestes a se manifestar. Imagine agora o céu inteiro se movendo em sua direção. Imagine anjos sendo enviados em missões de guerra espiritual, só para abrir portas que estavam trancadas contra você. É isso que acontece quando Deus libera uma palavra como esta. É isso que se move quando Ele envia uma mensagem de Deus diretamente para a sua vida. Nada é casual, nada é pequeno demais para que Ele cuide. Nada é irrelevante para o coração daquele que te formou. Você foi escolhido, separado e marcado com o selo da promessa. Antes de continuar com a mensagem, gostaria de pedir seu apoio para o nosso canal. Ajude-nos a levar a palavra de Deus muito mais longe. Apoie e receba ainda mais bênçãos. Basta clicar no botão abaixo onde está escrito "Obrigado" ou "Valeu" e escolher a opção que mais tocar o seu coração. Amém? Eu sei que você já chorou em silêncio. Eu sei que você já tentou desistir. Eu sei que em muitos momentos você pensou que nada faria diferença, que ninguém notaria se você parasse de acreditar. Mas essa mensagem de Jesus é exatamente para apagar essas mentiras que ecoam dentro da sua mente. Você não pode desistir agora. Você não pode fechar os olhos para o que está prestes a acontecer. O arcanjo Miguel já luta ao seu favor, e o céu inteiro testemunha a sua perseverança. Escreva: eu não vou rejeitar a promessa de Deus. Cada segundo a partir deste momento é parte de um plano perfeito e você precisa se alinhar com ele. O tempo da espera foi longo, o peso da caminhada foi intenso, mas Deus nunca prometeu um caminho sem batalha. Ele prometeu vitória no meio da guerra. Ele nunca disse que não haveria lágrimas, mas disse que cada lágrima seria colhida e transformada em sementes de alegria. O que você está vivendo agora é apenas o prelúdio de um milagre.
E se você permanecer, se você não fechar o coração, se você não se afastar desta mensagem de Deus, vai ver o impossível se tornar realidade. As portas que te fecharam não eram sinal de derrota, eram apenas proteção, porque Deus não permite que você entre em lugares que não sustentariam o peso da promessa que Ele está preparando para você. Os atrasos não foram falhas, foram estratégias, porque Ele estava te ensinando a depender, a confiar, a acreditar mesmo quando tudo parecia contrário. O arcanjo Miguel não luta batalhas pequenas, ele luta guerras decisivas, e se ele foi enviado ao seu favor, é porque o que está vindo é grande demais para ser contido por mãos humanas. Você não está assistindo este vídeo por acaso, você não encontrou esta mensagem de Jesus, porque sim, você foi atraído, conduzido, direcionado para ouvir a voz do céu ecoando aqui e agora. Se você entender isso, se você abrir os ouvidos e o coração, perceberá que os sinais já estão ao seu redor. Encontros inesperados, palavras que se repetem, sonhos que se intensificam, pressentimentos que não conseguem ser ignorados. Tudo isso é o céu falando, tudo isso é Deus chamando você para um novo tempo. E ainda que as circunstâncias tentem gritar o contrário, ainda que a realidade tente te convencer de que nada vai mudar, lembre-se que Deus não depende das estatísticas, Ele não depende da lógica, Ele não precisa da aprovação de ninguém para cumprir o que já determinou. Quando Ele diz, acontece. Quando Ele ordena, se manifesta. Quando Ele promete, a história é escrita de forma sobrenatural. Por isso, neste instante, não permita que a dúvida roube de você o que já está preparado. Não permita que o medo faça você recuar. Não permita que a descrença faça você virar as costas para essa mensagem de Deus. O arcanjo Miguel já está posicionado e o céu já decretou. O milagre está a caminho. Você precisa entender que o que está diante de você agora não é apenas uma promessa distante, é o desenrolar de uma guerra espiritual que já está em andamento. Há um decreto do céu que já foi liberado, e os céus se movem em obediência ao comando da voz de Deus. Você não pode imaginar a intensidade do que acontece quando uma ordem divina é pronunciada, porque não se trata de forças humanas tentando interferir, mas de uma convocação celestial onde anjos poderosos se alinham para cumprir aquilo que já está escrito sobre a sua vida. O arcanjo Miguel, que foi levantado como príncipe guerreiro, está em posição para desatar nós, romper barreiras e entregar nas suas mãos aquilo que parecia inalcançável. Essa mensagem de Deus é o sopro que reacende sua chama interior. É o grito profético que impede que você continue estacionado na dúvida. Existe um peso de glória que está prestes a te envolver, e esse peso não é algo comum. É a presença de Deus preparando você para carregar a vitória que vem. Muitas vezes, você olhou para si mesmo e pensou que não teria forças, que não seria capaz de suportar tantas provas, mas cada lágrima que caiu foi regada pelo Espírito Santo como semente de transformação. Há bênçãos que estavam guardadas, como tesouros escondidos, esperando apenas o tempo determinado para emergir, e esse tempo já começa a se manifestar. Quando você ouve essa mensagem de Jesus, algo dentro de você desperta, porque a sua alma reconhece a verdade, mesmo quando sua mente tenta resistir. O silêncio que você enfrentou não foi castigo, foi treinamento. Cada momento em que parecia não haver resposta era, na verdade, Deus preparando os seus ouvidos para perceber a voz dele no meio da confusão. Não ignore o que está acontecendo agora, porque você está sendo reposicionado espiritualmente. O arcanjo Miguel não aparece em batalhas pequenas, ele aparece em guerras decisivas, e isso significa que algo muito maior está em jogo. A sua vida, o seu propósito, os seus sonhos e até a sua descendência estão sob a cobertura dessa promessa.
O inimigo sabia do seu potencial, por isso investiu contra você com tanta força, mas o que ele não sabia é que o céu já havia decretado vitória. Você pode ter sentido medo, pode ter sentido fraqueza, pode até ter pensado em desistir, mas nada disso foi suficiente para anular a promessa. Deus não se impressiona com suas limitações. Ele as conhece e, ainda assim, decidiu usar você. Essa é a razão pela qual essa mensagem de Deus está diante de você, porque Ele quer te lembrar que o que define sua jornada não são os obstáculos, mas sim a palavra que foi liberada. Enquanto você se via preso em situações complicadas, o céu já estava organizando detalhes invisíveis, preparando encontros inesperados, abrindo caminhos que você sequer sabia que existiam. As portas que não se abriram não foram fracassos, foram proteções. Quantas vezes você pediu coisas que hoje percebe que não seriam boas para você? Quantas vezes você desejou entrar em lugares que não sustentariam o peso do propósito que carrega? Deus enxergou o que você não podia ver e reteve o que não seria bênção. Isso não foi atraso, foi cuidado. Essa mensagem de Jesus confirma que tudo que parecia estar parado era, na verdade, parte de um plano maior que agora começa a se revelar. Você já reparou como os sinais se repetem? Uma frase que ecoa em sua mente, uma palavra que alguém diz sem nem perceber, uma situação que se conecta com outra como peças de um quebra-cabeça. Nada disso é coincidência. O arcanjo Miguel atua como mensageiro e guerreiro, e ao mesmo tempo em que luta por você, ele também prepara seus sentidos para reconhecer os sinais. Se você ignorar, pode perder a hora exata do milagre. Por isso essa mensagem de Deus é insistente, porque o tempo não espera. O cumprimento já está às portas. Escreva: eu creio na promessa. Você já suportou mais do que poderia imaginar. Já atravessou desertos onde ninguém caminharia ao seu lado. Já se levantou de quedas que pareciam definitivas. Tudo isso não foi em vão. Cada passo, cada dor, cada noite escura contribuiu para forjar em você a resistência que agora será necessária para sustentar o que vem. Deus não desperdiça lágrimas. Ele transforma cada uma em combustível de vitória. O que parecia apenas sofrimento era, na verdade, preparação. É por isso que agora, quando você ouve essa mensagem de Jesus, sente algo diferente. É porque seu espírito já sabe que chegou a hora de um novo capítulo. Talvez você se questione, mas como pode acontecer algo tão grande se não vejo nenhuma mudança ao meu redor? Essa é a chave. Quando nada parece mudar por fora, é porque o maior movimento está acontecendo por dentro. O invisível sempre antecede o visível, o espiritual sempre antecede o natural. É assim que Deus trabalha. Ele começa no que os olhos não podem ver, até que de repente tudo se manifeste diante de você. Essa mensagem de Deus não está falando de um futuro distante, mas de um agora que começa a se desdobrar. Você precisa acreditar que a sua história não é definida pelo que disseram sobre você, mas pelo que o céu decretou. Muitos podem ter te desacreditado, muitos podem ter dito que você não conseguiria, mas o que eles não sabiam é que você tem o selo da promessa. A mesma voz que trouxe à existência o universo é a mesma que hoje fala com você. Se ele disse que vai cumprir, então não há poder que consiga impedir. Essa é a força da mensagem de Jesus. Ela não se baseia em opiniões, mas em decretos eternos. O arcanjo Miguel não apenas luta contra as trevas que tentam te cercar, ele também abre caminhos para que você enxergue a direção correta. Quantas vezes você se sentiu perdido, sem saber para onde ir? Pois saiba que agora você será guiado com clareza, porque os céus decidiram intervir. Essa mensagem de Deus é a bússola que aponta para o destino certo. E cada palavra que você recebe agora é uma lâmpada que ilumina sua estrada. Escreva: eu não vou desistir.
A cada instante, as correntes estão se rompendo, as muralhas estão caindo e aquilo que parecia impossível começa a se mover em sua direção. Não é coincidência que você esteja ouvindo isso agora. É providência divina. O céu inteiro está envolvido em um propósito. Fazer você acreditar novamente, reacender sua chama, restaurar a fé que estava quase apagada. Você é mais forte do que imagina, não porque sua força é suficiente, mas porque a força de Deus se aperfeiçoa exatamente na sua fraqueza. Quando você menos esperar, as respostas virão de onde você nunca imaginou. O que parecia fechado se abrirá, o que parecia perdido será restaurado, e o que parecia distante se tornará realidade. Essa é a promessa que ecoa agora. Essa é a mensagem de Jesus que sustenta seu coração. Não se trata de uma esperança vaga, mas de uma certeza profética que já foi escrita sobre você. E quando essa palavra se cumprir, todos reconhecerão que não foi obra humana, mas intervenção divina. Agora é o momento de se levantar com confiança, de alinhar sua fé com essa mensagem de Deus e de declarar que você não vai ignorar os sinais. O arcanjo Miguel já está à frente e o céu já decretou vitória. Por isso, prepare-se, porque o que está vindo é maior do que você pediu, mais profundo do que você esperava e mais poderoso do que você imaginou. O que está se formando diante de você, neste instante, não é apenas uma promessa distante, mas um movimento real, invisível aos olhos humanos, que já está mudando sua trajetória. Existe uma ordem vinda diretamente do trono de Deus que não pode ser interrompida. E essa ordem carrega em si um peso de transformação que você jamais imaginou experimentar. Não é sobre esperar mais anos, não é sobre adiar, não é sobre continuar no mesmo lugar. É sobre agora, sobre este exato momento em que o céu decide intervir. Há um poder que começa a te envolver, e este poder não depende do que você fez ou deixou de fazer, ele depende apenas da fidelidade de Deus, que não volta atrás naquilo que prometeu. Essa é a essência dessa mensagem de Deus. Lembrar você de que ele não muda e não falha. Você já se sentiu cansado de lutar contra correntes invisíveis? Já experimentou aquela sensação de estar sempre correndo, mas sem sair do lugar? E ainda assim, dentro de você, havia algo que não permitia desistir. Sabe o que era isso? Era a chama da promessa, acesa no seu espírito desde antes mesmo de você nascer. Essa chama não foi colocada por mãos humanas, mas pelo próprio Deus, que designou uma parte do céu para proteger e sustentar o seu chamado. É por isso que, mesmo quando você quis desistir, não conseguiu. Mesmo quando pensou que não valia a pena, algo o fez continuar. Essa mensagem de Jesus é o sopro que reacende essa chama com ainda mais intensidade. A sua vida não é obra do acaso. Cada detalhe foi visto, cada passo foi observado, cada dor foi registrada. E tudo isso se tornou matéria-prima para que a promessa fosse forjada dentro de você. Não existe lágrima desperdiçada, não existe clamor em vão, não existe oração esquecida. Tudo está diante do trono de Deus, aguardando o momento exato para ser liberado como resposta. Essa mensagem de Deus vem para te dizer que o tempo de espera não foi silêncio vazio, foi preparação estratégica. E agora, quando você menos espera, tudo começa a convergir para a realização. O arcanjo Miguel, como guerreiro, já está se movendo nos bastidores da sua vida, derrubando muros que você nunca poderia derrubar sozinho. Existem batalhas que você nem sequer viu e ainda assim o céu lutou por você. Quantas vezes você escapou de situações que poderiam ter te destruído sem nem entender como conseguiu permanecer de pé? Pois saiba que foram mãos invisíveis que te sustentaram. Foi a intervenção de anjos obedecendo à voz do Altíssimo. Essa mensagem de Jesus te faz perceber que você nunca esteve sozinho, mesmo quando todos pareciam ter se afastado.
Você precisa compreender que há um valor sobre a sua vida que o inimigo tentou distorcer. Ele tentou convencer você de que não era importante, de que não faria diferença, de que não havia razão para continuar. Mas hoje, essa mensagem de Deus destrói essa mentira e declara que você é peça-chave no grande plano que o Senhor tem preparado. Existe uma herança espiritual que só você pode carregar. Existe um destino que só você pode cumprir. Não é sobre os outros, é sobre você, sobre a sua história sendo escrita debaixo da direção do céu. Escreva: eu não temo o futuro. O que Deus está prestes a fazer vai além do que você pediu. É como uma onda que vem do nada e envolve tudo ao redor, transformando completamente a paisagem. Você olhou para a sua vida como se fosse um campo árido, mas agora esse campo começa a florescer de uma forma inesperada. O que estava seco recebe vida. O que estava morto começa a se levantar. O que parecia sem solução encontra saída. Essa mensagem de Jesus não é apenas um conforto, é um anúncio de mudança real, palpável, concreta. Você verá com seus próprios olhos aquilo que só acreditava em seu coração. Talvez você ainda questione: mas eu não tenho forças para viver tudo isso. É exatamente nesse ponto que a glória de Deus se manifesta, porque não se trata da sua força, mas da força dele em você. É quando você reconhece sua fraqueza que ele mostra a grandeza do seu poder. Essa mensagem de Deus chega até você como um lembrete de que a vitória não depende do tamanho da sua batalha, mas da grandeza do Deus que luta por você. Enquanto você pensa que está sozinho, Ele está cercando sua vida com exércitos celestiais. Existe uma pressa nos céus e você pode sentir isso. As coisas começam a se acelerar de forma surpreendente. Portas que demoraram anos para abrir se destrancam de repente. Pessoas que pareciam distantes reaparecem com respostas inesperadas. Situações que estavam emperradas voltam a fluir. Não é coincidência, é cumprimento. Essa mensagem de Jesus declara que você já entrou em um novo tempo, mesmo que seus olhos ainda não percebam. O inimigo pode ter tentado atrasar, mas não pode impedir. Ele pode ter tentado enfraquecer, mas não pode destruir. Ele pode até ter levantado tempestades contra você, mas nenhuma delas foi capaz de apagar o que Deus determinou. Essa é a força da promessa. E é por isso que essa mensagem de Deus insiste para que você permaneça atento. Porque agora, neste instante, o relógio espiritual marca a hora da virada. Não pense que sua história termina nas derrotas que você já enfrentou. Não pense que o fim será como o início. A trajetória pode ter sido marcada por lágrimas, mas o destino será marcado por vitória. Essa mensagem de Jesus chega como uma chave que abre o cofre do futuro, revelando que há algo muito maior reservado para você. E tudo isso não depende da sua capacidade de controlar, mas da sua fé em permanecer. Escreva: eu espero em Deus. Você precisa se preparar para reconhecer os sinais quando eles começarem a se manifestar de forma mais clara. Eles não virão como raios caindo do céu, mas como detalhes sutis que só quem tem olhos espirituais abertos conseguirá perceber. Pode ser uma oportunidade inesperada, uma ligação que muda tudo, uma palavra liberada em um momento improvável. Esses sinais são o anúncio de que a promessa saiu do invisível e entrou no visível. Essa mensagem de Deus não está sendo entregue para qualquer um, está sendo entregue a você, porque você é alvo da intervenção divina. E quando o cumprimento chegar, não será apenas para você. A bênção que está a caminho será tão grande que vai transbordar, alcançando pessoas ao seu redor, mudando destinos, transformando famílias. Você será testemunha viva da fidelidade de Deus, e sua vida se tornará um canal de esperança para outros que ainda esperam. Essa é a razão pela qual essa mensagem de Jesus insiste para que você não desista, porque há muito mais em jogo do que você imagina. Os céus já decretaram vitória.
O arcanjo Miguel já está em posição e agora tudo depende apenas da sua decisão de crer. O que vem a seguir é maior, mais intenso e mais profundo do que tudo o que você já viveu. Essa mensagem de Deus é a senha para que você permaneça firme, acreditando, declarando e se posicionando. Não ignore, não hesite, não recue, porque o que está prestes a acontecer será tão grandioso que você se lembrará desse momento como o marco da transformação da sua vida. Você precisa compreender que o cenário ao seu redor pode até parecer confuso, mas não se engane. Existe uma ordem divina organizando cada detalhe da sua trajetória. Muitas vezes você acreditou que estava vivendo momentos aleatórios, situações sem sentido, mas cada etapa foi cuidadosamente permitida por Deus para que você fosse moldado. Nada do que você passou foi desperdício. Cada dor e cada desafio tiveram a função de te preparar para este tempo específico. Essa mensagem de Deus surge agora para deixar claro que você já atravessou o período de forja e está entrando no tempo da manifestação. Se você pudesse ver o que acontece no invisível, perceberia anjos se movimentando em seu favor, deslocando barreiras, reposicionando pessoas, reorganizando cenários. O que pareceu perda foi, na verdade, apenas reposicionamento para que você estivesse no lugar exato, no momento exato. A vida espiritual não se limita ao que seus olhos físicos podem captar. E é por isso que Deus insiste tanto para que você permaneça sensível à voz dele. Essa mensagem de Jesus chega como uma bússola para que você não se desvie no instante em que tudo começa a se alinhar. É verdade que houve momentos em que você pensou não ser capaz de continuar. O peso parecia grande demais, o silêncio parecia longo demais, a estrada parecia deserta demais. Mas ainda assim, algo dentro de você não permitiu que desistisse. Esse algo foi a mão de Deus te sustentando, mesmo quando você não conseguia perceber. Ele esteve presente em cada passo, mesmo quando você acreditava que estava sozinho. E é exatamente isso que essa mensagem de Deus vem reforçar. Você nunca foi abandonado, jamais esteve esquecido. Existe um momento em que a promessa deixa de ser apenas esperança e começa a se tornar realidade. Você está prestes a atravessar essa fronteira. O que antes era apenas palavra profética, agora se transforma em cumprimento palpável. O arcanjo Miguel já se movimenta como guardião desse processo, garantindo que nenhuma força contrária consiga impedir a realização do que foi decretado. Isso significa que, mesmo diante de lutas, você já está em vitória. Essa mensagem de Jesus não chega para alimentar ilusões, mas para afirmar uma certeza espiritual que logo se materializará diante dos seus olhos. Muitos olharam para você e duvidaram. Talvez até zombaram da sua fé. Disseram que nada mudaria, que suas orações eram inúteis. Mas eles não sabiam que, enquanto falavam, Deus já estava preparando o cenário da sua exaltação. Não é sobre provar nada a ninguém, mas sobre testemunhar o poder dele em sua vida. Essa mensagem de Deus vem te lembrar de que o propósito sempre falará mais alto do que a opinião alheia. Você não depende de validação humana, depende apenas da fidelidade divina. Escreva: eu confio em Deus. O que está para se manifestar será surpreendente até mesmo para você. Vai acontecer de forma tão rápida que parecerá um salto no tempo. Aquilo que parecia demorar anos será acelerado, porque o céu decidiu intervir. Você pode até sentir que já perdeu oportunidades, mas o Deus que governa os tempos também é capaz de restaurar e multiplicar tudo aquilo que parecia perdido. Essa mensagem de Jesus declara que nenhum tempo foi desperdiçado, porque ele sabe transformar atrasos em avanço, perdas em vitórias, lágrimas em celebrações. Você já percebeu como certas situações que antes eram pesadas começam a perder força? É porque as cadeias estão sendo quebradas. Aquilo que te prendia já não tem mais poder sobre você.
Esse rompimento é espiritual antes de ser natural, mas logo você verá resultados concretos. A mensagem de Deus que você recebe agora é a prova de que os céus já decretaram a sua liberdade. Nada nem ninguém poderá impedir a luz que já começa a brilhar sobre a sua caminhada. É importante que você não se distraia neste tempo. Quando o cumprimento está próximo, muitas distrações surgem para tentar desviar sua atenção. Podem aparecer vozes de incredulidade, circunstâncias que testam sua paciência, situações que tentam roubar sua fé. Mas lembre-se, você não pode deixar que nada faça você se afastar do que Deus já prometeu. Essa mensagem de Jesus é um chamado para que você permaneça firme, para que não perca a direção no momento crucial. Você está entrando em uma estação de revelação, onde segredos escondidos começam a ser expostos e respostas que pareciam distantes finalmente chegam. O céu está abrindo os arquivos da sua vida, revelando o que estava guardado para este tempo. Essa mensagem de Deus é como uma chave que destranca segredos divinos, revelando que o que virá não será apenas uma bênção para você, mas também um testemunho para muitos outros. Há uma colheita que já foi liberada sobre sua vida. Tudo aquilo que você semeou em lágrimas agora será colhido em alegria. Cada oração, cada entrega, cada renúncia, cada passo de fé foi uma semente plantada e agora é tempo de frutificação. O arcanjo Miguel protege essa colheita, garantindo que nenhuma força contrária roube o que é seu por direito. Essa mensagem de Jesus confirma que o tempo da esterilidade terminou e agora você verá abundância. Escreva: eu viverei milagres. Você precisa se preparar para os próximos dias, porque eles serão diferentes. A atmosfera ao seu redor já está mudando e você sentirá isso em detalhes. Uma paz inexplicável invadindo sua mente. Uma esperança renovada enchendo seu coração, um ânimo novo para continuar. Isso não será fruto de circunstâncias humanas, mas da presença de Deus se manifestando em sua vida. Essa mensagem de Deus é apenas o anúncio do que já começou a acontecer. Muitos não entenderão, e está tudo bem. Nem todos têm olhos para enxergar ou coração para compreender o que está se passando no invisível. Mas você, que recebe essa mensagem de Jesus, tem o privilégio de ser sensível ao mover do Espírito. Essa sensibilidade não é fraqueza, é um dom precioso que Deus te concedeu. É por isso que você sente quando algo está prestes a mudar. É por isso que seu coração reconhece quando o céu fala. Você foi escolhido para viver esse tempo. Não é coincidência que essa mensagem de Deus tenha chegado até você agora. É um chamado urgente para que você se posicione, para que não adie mais a sua decisão de acreditar. O arcanjo Miguel não se move em batalhas irrelevantes. Ele só aparece quando a guerra é grande e o resultado é decisivo. Isso significa que você está diante de um divisor de águas, um marco em sua história que mudará o rumo de tudo. Prepare-se para testemunhar o que parecia impossível. Prepare-se para celebrar o que parecia perdido. Prepare-se para viver o que parecia distante. Essa mensagem de Jesus é a confirmação de que a vitória já foi assinada pelo próprio Deus e agora nada pode impedir o que ele determinou. O tempo da espera deu lugar ao tempo do cumprimento e você verá isso com clareza em cada detalhe dos próximos dias. Você não precisa temer. O futuro não é incerto quando está nas mãos de Deus. Ele conhece o fim desde o começo e já escreveu a sua história com detalhes de amor, cuidado e vitória. Essa mensagem de Deus é apenas um lembrete de que você está exatamente onde deveria estar, no centro da promessa. E quando tudo se cumprir, você entenderá que cada passo, cada lágrima e cada silêncio valeram a pena, porque o propósito sempre foi maior do que a dor. Você está diante de um momento em que os céus já decretaram algo definitivo sobre sua vida.
O que antes parecia estar escondido atrás de uma cortina, agora começa a ser revelado. E essa revelação não é apenas uma promessa, é um ato de justiça do próprio Deus. Há situações que te feriram profundamente, marcas que você carregou em silêncio, mas que agora se transformam em testemunhos de vitória. Essa mensagem de Deus vem como um selo de confirmação de que nada ficará inacabado, nada ficará sem resposta, nada permanecerá do jeito que o inimigo tentou deixar. Você precisa acreditar que sua história é maior do que as dores que você enfrentou. Cada batalha, por mais dura que tenha sido, não conseguiu apagar o que estava escrito no livro da sua vida. Esse livro foi escrito pelas mãos do Criador, e nele já está determinado o final da sua jornada. Vitória. Não é sobre tropeços, não é sobre quedas, não é sobre os erros que você cometeu. É sobre o propósito que permanece mesmo depois das tempestades. Essa mensagem de Jesus confirma que a graça sempre falará mais alto do que qualquer acusação. É nesse momento que você deve abrir os olhos espirituais e perceber como o céu está te cercando de sinais. Eles não são pequenos, mas muitas vezes você não percebe porque está acostumado a olhar apenas para os problemas. O céu não envia sinais para confundir, mas para guiar. E é isso que está acontecendo agora. Essa mensagem de Deus é o chamado para que você não perca mais tempo duvidando, mas caminhe com confiança no que Ele já declarou sobre você. O arcanjo Miguel, como príncipe guerreiro, não luta batalhas vazias. Ele foi designado para proteger heranças espirituais, e você é portador de uma delas. Há dons dentro de você que ainda não foram revelados, há talentos que ainda não foram usados, há promessas que ainda não se cumpriram. É por isso que essa batalha espiritual foi tão intensa, porque o inimigo teme aquilo que você carrega. Mas já está decretado, nada será capaz de apagar a chama que Deus acendeu dentro de você. Essa mensagem de Jesus é a certeza de que você não apenas sobreviverá, mas florescerá em meio àquilo que parecia destruição. Quantas vezes você pensou que estava atrasado, que perdeu o momento certo, que o tempo tinha escapado das suas mãos? A verdade é que Deus nunca se atrasa, e os seus relógios não funcionam como os humanos. O que para você parece demora é, na verdade, preparação para que tudo se encaixe no tempo perfeito. Essa mensagem de Deus traz clareza. Não existe atraso quando Ele está no controle. Existe propósito em cada segundo. Escreva: eu viverei promessas. Você não está recebendo essa palavra por acaso. Se ela chegou até você, é porque o céu decidiu alinhar sua vida com uma direção clara. Nada é coincidência quando se trata da voz de Deus. Essa mensagem de Jesus atravessou barreiras, venceu distrações e alcançou seu coração porque há algo urgente que precisa ser despertado dentro de você. Não é sobre uma motivação temporária, é sobre um despertar que mudará toda a sua forma de viver. O que está para acontecer não será apenas um sinal visível, mas uma transformação interna. Você começará a sentir uma nova força, um novo ânimo, um novo desejo de seguir adiante. Isso não virá de pessoas, nem de circunstâncias externas, mas diretamente da presença de Deus em sua vida. Essa mensagem de Deus é o sopro que reacende sua fé, lembrando que você nasceu para algo muito maior do que imaginava. Você pode até não se sentir digno, pode até achar que já falhou demais para merecer uma nova chance, mas a mensagem de Jesus é clara. Não se trata de merecimento, mas de graça. O amor de Deus não se baseia nos seus acertos ou erros, mas na fidelidade dele em cumprir o que prometeu. É por isso que, mesmo depois de tudo que você passou, ainda há uma porta aberta diante de você, e essa porta não será fechada. Muitos já desistiram no meio do caminho, muitos já se perderam por ignorar os sinais, mas você está aqui, ouvindo essa mensagem de Deus, porque Ele ainda tem planos que não foram concluídos em sua vida.
O céu ainda escreve capítulos que você não conhece, e cada linha é carregada de promessas que só você pode viver. Essa é a razão pela qual o inimigo investiu tanto contra você, porque ele sabe o valor daquilo que está para acontecer. Você já percebeu como algumas pessoas se afastaram de você recentemente? Pode ter doído, mas era necessário. Nem todos estavam preparados para caminhar com você no tempo da promessa. Alguns foram permitidos apenas para uma estação, e agora, para não atrapalharem o cumprimento, Deus os removeu. Essa mensagem de Jesus confirma que até as separações que doeram fazem parte do plano perfeito. E logo você verá que aquilo que parecia perda foi, na verdade, proteção. Escreva: eu não vou desistir. O que está vindo não se compara ao que já passou. Se você achou que viveu grandes coisas, se prepare, porque Deus tem reservado para este tempo algo tão grandioso que você ficará sem palavras. Essa mensagem de Deus não fala de pequenas vitórias, mas de mudanças radicais. Será um novo capítulo, escrito com a tinta da fidelidade divina. E quando isso acontecer, todos verão que foi a mão do Senhor que fez. Você precisa se manter firme, mesmo quando ainda não vê nada. A fé verdadeira não depende de provas visíveis, mas da convicção de que a palavra de Deus é suficiente. Essa mensagem de Jesus vem para lembrar você de que acreditar é o primeiro passo para viver o cumprimento. Não permita que dúvidas roubem a semente da promessa. Guarde essa palavra como quem guarda um tesouro, porque ela será a âncora que sustentará sua alma até o dia em que tudo se manifestar. O arcanjo Miguel continua em posição, batalhando por você em esferas que você não consegue enxergar. Enquanto você dorme, enquanto você se preocupa, ele luta. Ele corta correntes, derruba fortalezas, expulsa trevas, tudo para garantir que o que foi decretado chegue até você sem contaminação. Essa mensagem de Deus é o lembrete de que a guerra já está vencida antes mesmo de terminar, porque o Senhor dos Exércitos é quem comanda a batalha. Por isso, não olhe mais para trás. O que passou não define o que virá. As dores que ficaram no caminho não são comparáveis à glória que está para ser revelada. Essa mensagem de Jesus aponta para a frente, para o novo, para o inédito que Deus preparou para você. E quando você atravessar essa porta, perceberá que cada passo, cada lágrima, cada noite escura foi apenas um prelúdio da vitória que agora está tão próxima. Você não precisa temer o que virá, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Não é sobre se será possível, é sobre quando. E a resposta já foi liberada, é agora. Essa mensagem de Deus é a prova de que você foi lembrado, escolhido e separado para viver o extraordinário. Então permaneça firme, porque o céu já decretou. O melhor da sua vida ainda está por vir. Você está em uma fase decisiva, em que cada detalhe da sua vida começa a ganhar novo significado. Há algo sendo costurado nos céus, e você está no centro dessa obra grandiosa. Não é exagero dizer que este é um tempo profético, porque o que se aproxima tem a marca da eternidade. Essa mensagem de Deus alcança você como vento que sopra em direção contrária à estagnação, levantando o que estava caído e restaurando aquilo que parecia perdido. O que estava apagado volta a brilhar. O que estava escondido volta à superfície. O que estava distante se aproxima de forma surpreendente. Tudo o que foi travado até aqui não resistirá à ordem que já foi liberada. O céu decretou avanço e nenhuma força conseguirá interromper esse movimento. Você não imagina quantas batalhas espirituais foram travadas enquanto você pensava que nada acontecia. O arcanjo Miguel esteve em posição durante todo o tempo, guardando os tesouros que pertencem a você. Essa mensagem de Jesus é a prova de que o tempo da espera foi válido, porque agora você receberá não apenas o que pediu, mas aquilo que nem ousou sonhar. Existe algo precioso dentro de você que o inimigo tentou calar, tentou sufocar, tentou neutralizar.
Ele fez de tudo para que você desistisse antes do cumprimento, mas não conseguiu. E o fato de você estar aqui, ouvindo essa mensagem de Deus, já é prova de que resistiu e que foi sustentado por mãos invisíveis. Você pode até ter pensado que caiu, mas na verdade estava sendo levantado para um nível mais alto. Não permita que a sua visão limitada defina o que Deus está fazendo. O processo pode ter parecido confuso, mas era necessário. Muitas vezes, a poda é dolorosa, mas é ela que garante os frutos mais fortes. Essa mensagem de Jesus vem para afirmar que cada perda aparente foi, na verdade, um preparo para a multiplicação. O que parecia te afastar da promessa foi justamente o que te aproximou dela. Você vai perceber como portas começarão a se abrir de forma repentina. Não serão portas pequenas, mas grandes portais que mudarão completamente a direção da sua caminhada. Essa mensagem de Deus anuncia uma estação em que tudo se acelera, em que as respostas chegam, em que o improvável se torna realidade. O que antes parecia inalcançável começa a se tornar acessível, porque o próprio céu decidiu mover o que era necessário para que você avançasse. Escreva: eu recebo vitória. O que mais impressionará você não será apenas o que receberá, mas como receberá. A forma será tão sobrenatural que ninguém poderá negar a intervenção divina. Pessoas verão o que acontecerá em sua vida e entenderão que não poderia ter sido obra humana. Essa mensagem de Jesus deixa claro que sua história será usada como sinal vivo da fidelidade de Deus. Sua vida não será apenas abençoada, mas será referência de transformação. Você precisa manter o coração aberto, porque nem sempre o cumprimento virá da forma que você espera. Muitas vezes, Deus surpreende trazendo soluções de onde você nunca imaginou. Essa é a beleza do propósito. Ele não depende da lógica, depende apenas da voz que o liberou. Essa mensagem de Deus é o lembrete de que você não precisa entender tudo, basta confiar. A obediência, mesmo sem clareza total, é a chave para destravar portas maiores. É tempo de abandonar de vez o medo. O medo sempre tentou se levantar para paralisar você, mas ele nunca foi mais forte que a promessa. A mensagem de Jesus te encoraja a enfrentar os próximos dias sem receio, porque você não caminha sozinho. O Espírito Santo vai à frente, preparando o ambiente para sua chegada, limpando o terreno para que você caminhe sem tropeçar. O que antes parecia silêncio, agora se tornará resposta. As orações que você fez em lágrimas não foram esquecidas, foram armazenadas. Elas estão sendo liberadas neste tempo como chuva que desce sobre a terra seca. Essa mensagem de Deus confirma que chegou o momento da colheita e ninguém poderá impedir essa abundância. Você verá restauração em áreas que julgava perdidas, verá restituição em áreas que acreditava não ter mais solução. Há uma promessa que estava guardada há anos, apenas esperando pelo seu posicionamento. E agora que você escolheu permanecer, ela começará a se manifestar. Essa mensagem de Jesus é a convocação para que você não recue, porque está a um passo do cumprimento. Muitos recuam justamente quando estão mais próximos da vitória, mas esse não será o seu caso. Você não foi escolhido para parar no meio, mas para ver a conclusão. Escreva: eu creio no milagre. Você verá conexões surgirem de forma inesperada. Pessoas que você nunca imaginou cruzarão seu caminho, trazendo respostas que parecem cair do céu. O que parecia distante virá até você. O que parecia impossível se tornará real. Essa mensagem de Deus é a revelação de que o favor já foi liberado sobre sua vida. Onde antes havia portas fechadas, agora haverá acesso. Onde antes havia bloqueio, agora haverá passagem. Não se assuste se algumas situações parecerem sair do seu controle. Isso faz parte da estratégia divina. Muitas vezes é necessário que você solte as rédeas para que Deus conduza.
Essa mensagem de Jesus insiste para que você confie além do que seus olhos conseguem ver. Porque a maior obra sempre acontece primeiro no invisível e só depois se revela no natural. Há um cântico novo sendo colocado em seus lábios. Esse cântico não virá de esforço humano, mas da alegria que nasce quando se experimenta a fidelidade de Deus. Essa mensagem de Deus é o anúncio de que a tristeza não terá mais domínio sobre você. O que antes era peso, agora se tornará leveza. O que antes era choro, agora se transformará em dança. Você não precisa se comparar a ninguém. O que Deus preparou para você é único, feito sob medida, carregado de detalhes que apenas o seu coração compreenderá. Essa mensagem de Jesus lembra você de que não existe competição quando se trata de propósito. Cada um tem sua própria estrada, e a sua está iluminada pelo cuidado eterno do Senhor. Prepare-se para um tempo de revelação intensa. Sonhos começarão a se intensificar, sinais ficarão mais claros, impressões em seu coração serão mais fortes. Essa mensagem de Deus é a prova de que Ele está alinhando seus passos com o destino que já havia traçado desde o princípio. Você perceberá que nada foi em vão e que cada detalhe da sua história apontava para este momento. E quando tudo começar a acontecer, você compreenderá que a espera nunca foi perda, mas parte da construção. Essa mensagem de Jesus é o lembrete final. Permaneça firme, porque o que virá superará toda expectativa. Você não apenas verá a promessa se cumprir, mas será testemunha viva de que Deus nunca falha, nunca se atrasa e nunca esquece daqueles que confiam nele. Você está sendo conduzido para um cenário totalmente novo, um território espiritual que até agora você não havia experimentado. Esse momento não é comum, não é rotina, não é mais um capítulo qualquer da sua história. É um tempo marcado, separado, reservado desde a eternidade para que você veja com os seus próprios olhos o poder de Deus em ação. Essa mensagem de Deus se manifesta como uma tocha acesa no meio da escuridão, trazendo direção, aquecendo o coração e apontando para um caminho que já estava preparado, mas que só agora se abre diante de você. A cada passo que você deu, mesmo sem perceber, você foi sendo guiado para este ponto. Nada se perdeu, nada foi por acaso, cada detalhe do passado serviu para te aproximar dessa promessa. O inimigo tentou de diversas maneiras convencer você de que havia fracassado, de que já era tarde demais, de que não existia mais chance de mudança. Mas essa mensagem de Jesus chega para calar toda mentira, declarando que ainda há destino, ainda há futuro, ainda há promessa viva esperando para se cumprir. O que está vindo não será apenas um alívio momentâneo, mas uma mudança estrutural em sua vida. Deus não está apenas ajeitando pequenas áreas. Ele está transformando tudo de forma profunda, mexendo nas raízes, arrancando o que não presta e plantando aquilo que dará frutos duradouros. Essa mensagem de Deus mostra que não é sobre reparos superficiais, mas sobre uma reconstrução completa, feita pelas mãos do Criador que sabe exatamente o que você precisa. E quando esse movimento começar a acontecer, você sentirá dentro de si uma coragem que nunca experimentou antes. Porque a presença de Deus não apenas traz respostas externas, mas renova forças internas. O medo perde espaço, a insegurança perde domínio, e você começa a se enxergar como Ele sempre te enxergou. Forte, capaz, sustentado pelo propósito. Essa mensagem de Jesus é a revelação de que você não foi criado para viver preso em inseguranças, mas para caminhar em vitória. Você precisa se lembrar de que mesmo nos momentos em que nada parecia fazer sentido, o céu já estava organizando o desfecho. Muitas vezes, quando parecia que você estava parado, Deus estava movendo peças que você não via. Essa mensagem de Deus garante que o tempo de espera não foi vazio, mas cheio de significados que agora se revelarão. Escreva: eu recebo promessa.
O que você carrega dentro de si é maior do que imagina. Existe um propósito que não se limita apenas à sua vida, mas que transborda e alcança outras pessoas. O inimigo sabia disso e, por isso, tentou tantas vezes roubar sua fé, destruir sua esperança e fazer você abandonar tudo. Mas ele falhou. E hoje, essa mensagem de Jesus chega para confirmar que você não apenas resistiu, como será usado para impactar vidas. Haverá dias em que você sentirá claramente que não está mais sozinho. A companhia celestial será tão intensa que até em momentos de silêncio você terá paz, porque saberá que está guardado. Essa mensagem de Deus é um lembrete de que a presença dele é mais real do que qualquer circunstância difícil. Você pode até não ver com os olhos naturais, mas há um exército de anjos ao seu redor, e o arcanjo Miguel já se posicionou à frente da sua caminhada. Você foi preservado para este momento. Quantas situações poderiam ter te derrubado? Quantos obstáculos pareciam grandes demais? Quantas vezes você pensou que não suportaria? E mesmo assim, aqui está você. Não por acaso, mas porque havia uma mão invisível que não deixou você cair definitivamente. Essa mensagem de Jesus não é apenas consolo, é a revelação de que sua sobrevivência não foi sorte, mas propósito. Agora é hora de se alinhar totalmente com o que o céu está decretando. Não há mais espaço para distrações, não há mais espaço para dúvidas. O que Deus está liberando sobre você exige entrega completa, porque é grande demais para ser vivido pela metade. Essa mensagem de Deus chama você para um compromisso mais profundo, para uma fé mais sólida, para uma confiança que não se abala com o que acontece ao redor. Escreva: eu não volto atrás. Você começará a notar mudanças em áreas que pareciam intocáveis. Sonhos que estavam engavetados serão despertados. Dons que estavam adormecidos voltarão à tona. Habilidades que você pensava ter perdido serão reativadas. Essa mensagem de Jesus declara que você não foi esquecido e tudo o que parecia apagado dentro de você ainda está vivo e será usado. O tempo da inatividade acabou. Agora é tempo de ativação. O que virá será tão extraordinário que nem mesmo as pessoas ao seu redor conseguirão negar. Haverá testemunhos claros de que foi Deus quem fez. Essa mensagem de Deus será materializada em portas abertas, em oportunidades inesperadas, em soluções sobrenaturais. E tudo isso servirá não apenas para abençoar você, mas também para que outros sejam tocados pela manifestação da fidelidade divina em sua história. Você precisa se preparar para carregar responsabilidade, porque toda promessa cumprida traz consigo um chamado maior. O que você vai viver não é apenas para satisfazer seus desejos, mas para alinhar sua vida ao plano que já estava escrito. Essa mensagem de Jesus vem para te fortalecer, para que você entenda que nada do que chegar em suas mãos será pesado demais. Se Ele está entregando, é porque sabe que você pode sustentar. Não se surpreenda se os próximos dias trouxerem mudanças repentinas. Deus não trabalha com lentidão quando decide agir. Essa mensagem de Deus aponta para uma aceleração. Coisas que levariam anos acontecerão em questão de dias. Processos que pareciam intermináveis serão concluídos rapidamente. O que antes estava bloqueado agora se destrava, porque chegou o tempo da resposta. Você verá claramente que cada detalhe foi orquestrado com perfeição. O que parecia caos era apenas preparação para um novo cenário. Essa mensagem de Jesus garante que você não será envergonhado, mas exaltado diante daquilo que parecia derrota. Deus reverte o quadro em um instante e quando Ele decide agir, não há poder que consiga se opor. E assim, sua vida se tornará o reflexo de uma promessa cumprida. As pessoas olharão para você e verão que a fidelidade de Deus é real, que a palavra dele nunca volta vazia.
Essa mensagem de Deus é a semente plantada em seu coração, que logo dará frutos visíveis para todos ao redor. O tempo da espera terminou. O tempo do silêncio terminou. Agora é tempo de resposta, tempo de cumprimento, tempo de colheita. Essa mensagem de Jesus não fala de um amanhã distante, mas de um agora que já começou a se manifestar. E quando você olhar para trás, perceberá que cada lágrima foi usada para regar a promessa, e cada dor serviu para fortalecer sua fé. Você foi separado para viver algo que marcará não apenas a sua geração, mas também aqueles que virão depois de você. Essa mensagem de Deus é o marco de um novo ciclo, e você será lembrado como alguém que não desistiu, que permaneceu firme, que acreditou mesmo quando tudo dizia o contrário. E quando tudo se cumprir, você saberá que não foi apenas sorte, não foi coincidência, não foi acaso, foi Deus. Sempre foi Ele. Essa mensagem de Jesus é a prova viva de que a promessa nunca morreu, apenas aguardava o tempo perfeito para florescer. Agora é esse tempo. Você está pronto para ver o impossível se tornar realidade diante dos seus olhos. Você está atravessando uma linha invisível que separa o que já passou do que está prestes a começar. Esse instante é carregado de sentido, pois marca a transição entre a dor do processo e a glória da promessa. Não se trata de imaginar um futuro distante, mas de perceber que já há algo se movendo ao seu redor. Essa mensagem de Deus chega como confirmação de que você não foi esquecido, mas guardado para um tempo específico. O propósito não se perdeu, apenas aguardava o momento certo para se revelar com toda a força. Durante muito tempo, você caminhou sem respostas claras, e isso fez nascer questionamentos dentro de você. Em certos momentos, chegou a pensar que suas orações haviam sido ignoradas, que seus clamores não tinham valor. Mas a verdade é que o silêncio nunca significou ausência. Foi apenas estratégia para amadurecer a promessa dentro de você. Essa mensagem de Jesus revela que aquilo que parecia demora era, na verdade, preparação. O terreno precisava ser cuidado antes da semente brotar. Os céus já anunciaram a estação da frutificação. Não haverá mais espaço para a estagnação, porque Deus decidiu colocar movimento em áreas que estavam paralisadas. Essa mensagem de Deus mostra que não há bloqueio que resista ao decreto divino. Quando Ele ordena que algo aconteça, até o impossível se dobra. A vida começa a se reorganizar. As peças do quebra-cabeça se encaixam e você enxerga claramente que nada estava perdido. O arcanjo Miguel continua atuando em esferas que seus olhos não alcançam. Enquanto você se preocupava, ele já derrubava muralhas invisíveis. Enquanto você se sentia sozinho, ele já posicionava anjos para proteger sua caminhada. Essa mensagem de Jesus é prova de que o céu esteve ativo o tempo todo, mesmo quando você não percebia. E agora, aquilo que era secreto se tornará visível, porque a hora chegou. As vozes de dúvida tentaram enfraquecer sua fé, mas nenhuma delas foi suficiente para apagar o que Deus plantou em seu coração. Você não é definido pelas opiniões que lançaram contra você, mas pela palavra que o Criador liberou. Essa mensagem de Deus declara que sua identidade não se baseia em falhas ou em rótulos humanos, mas no selo eterno da promessa. O que Ele disse a seu respeito permanece intacto, independentemente do que tentaram fazer. Escreva: eu não temerei nada. Você verá mudanças não apenas no que está fora, mas também dentro de você. Uma nova coragem vai brotar, uma ousadia espiritual será ativada e você perceberá que não precisa mais viver como alguém que apenas sobrevive. Deus te chama para viver em plenitude, para experimentar vitórias que não podem ser explicadas por lógicas humanas. Essa mensagem de Jesus traz o encorajamento de que você é mais forte do que pensava, porque não está sozinho. A força dele se aperfeiçoa em sua fraqueza.
Muitos disseram que você não conseguiria, e essas palavras tentaram pesar sobre sua mente como correntes. Mas agora é o tempo em que essas correntes se quebram. Essa mensagem de Deus garante que nenhuma sentença contrária terá autoridade sobre você. O que foi dito para te limitar se transformará em combustível para que você avance ainda mais. O testemunho que nascerá da sua vida será tão evidente que até aqueles que duvidaram reconhecerão a intervenção divina. Você foi preparado para influenciar mais do que imagina. A promessa que se cumpre em você não ficará restrita ao seu coração, ela alcançará pessoas ao redor, tocará gerações, abrirá caminhos que outros também seguirão. Essa mensagem de Jesus é a revelação de que você não carrega apenas um milagre pessoal, mas um chamado coletivo. Sua vida será a referência de que Deus é fiel. O tempo de esperar terminou. É chegada a hora de ver. O que antes você apenas acreditava em silêncio, agora será manifestado diante dos seus olhos. Essa mensagem de Deus não fala de possibilidades, fala de certezas. O céu já decidiu, e quando o céu decide, a terra precisa se alinhar. Portas que estavam trancadas há anos se abrirão sem esforço. Situações que pareciam sem saída se resolverão de forma surpreendente. Mesmo as feridas do passado, que ainda doíam, começarão a cicatrizar de forma sobrenatural. O que antes parecia insuportável perderá o peso. Essa mensagem de Jesus anuncia cura não apenas no corpo, mas na alma. Feridas emocionais serão tratadas, lembranças dolorosas perderão a força e você sentirá leveza onde antes havia apenas peso. Essa restauração será tão profunda que você mesmo ficará surpreso com a transformação. Escreva: eu viverei restituição. Prepare-se, porque o inesperado será a marca dos próximos dias. Não tente entender com a lógica natural. Apenas permaneça atento, porque respostas surgirão de onde você nunca imaginou. Essa mensagem de Deus confirma que o improvável é o campo favorito do Senhor para agir. Quando você pensar que não há mais possibilidade, Ele mostrará que a última palavra sempre será dele. Você será posicionado em lugares onde jamais pensou estar. Convites inesperados, oportunidades inusitadas e conexões divinas começarão a surgir. Essa mensagem de Jesus garante que nada disso será obra do acaso, mas parte do plano perfeito que já estava escrito. O favor de Deus começará a cercar você de tal maneira que até os detalhes mais simples carregarão a marca do cuidado celestial. Não permita que o medo de falhar paralise você. Essa mensagem de Deus reforça que não se trata da sua capacidade, mas da fidelidade dele. Ele não chama os capacitados, ele capacita os chamados. E você foi chamado, separado e levantado para este tempo. Ainda que você não se sinta preparado, saiba que o Espírito Santo te dará recursos além do que imagina. Você perceberá que não precisará lutar com a força dos seus braços. O que virá será tão além do natural que você entenderá que a vitória sempre foi espiritual. Essa mensagem de Jesus lembra que não são suas habilidades que determinam o resultado, mas a mão de Deus estendida em seu favor. É por isso que você terá paz mesmo no meio da batalha, porque já sabe quem luta por você. Cada dia que passa é mais um passo em direção ao cumprimento. O relógio de Deus não atrasa, não adianta, apenas cumpre o tempo exato. Essa mensagem de Deus garante que você já entrou na contagem regressiva para viver o que tanto aguardou. E quando se cumprir, você entenderá que nada foi em vão. Nem a dor, nem a espera, nem as noites em que parecia estar sozinho. Tudo cooperou para que o propósito fosse estabelecido. Agora, não se trata de se perguntar se acontecerá, mas de se preparar para quando acontecer. Essa mensagem de Jesus é o aviso claro de que você precisa estar pronto, porque o que vem será maior do que pediu, mais abundante do que sonhou e mais perfeito do que planejou.
Quando você olhar para trás, não verá mais falhas ou arrependimentos, verá apenas o cuidado de Deus em cada detalhe. Essa mensagem de Deus fecha ciclos, abre caminhos e inaugura um tempo em que tudo se encaixa. Sua vida será marcada como prova de que Ele é fiel, de que Ele nunca abandona, de que Ele sempre cumpre. E assim, você não apenas experimentará a vitória, mas viverá para mostrar ao mundo que nenhuma promessa de Deus cai por terra. Essa mensagem de Jesus é a semente que floresce agora e dela nascerão frutos que permanecerão para sempre. O céu já decretou, e o que o céu decreta jamais poderá ser anulado. Você está avançando para um território onde a presença de Deus se tornará ainda mais evidente. Os sinais que antes eram discretos agora começarão a se intensificar, e você perceberá com clareza que não se trata de coincidência. Cada detalhe será prova de que o céu está agindo ao seu favor. Essa mensagem de Deus chega para afirmar que o ambiente espiritual já foi transformado e o reflexo disso começará a se manifestar na sua realidade. O que antes parecia uma muralha intransponível, agora se tornará apenas um degrau, porque o poder do Senhor já desarmou os obstáculos que impediam seu avanço. O que você vai viver não será apenas resposta para suas orações, mas também será um despertar da sua verdadeira identidade. Muitos não acreditaram em você, tentaram apagar seu valor, diminuíram sua capacidade, mas nada disso alterou o que Deus já havia estabelecido. Essa mensagem de Jesus confirma que você carrega um chamado que não pode ser apagado, e quando Ele decide revelar, ninguém pode esconder. Chegou a hora de você enxergar a si mesmo com os olhos do Criador, e não mais com as lentes das limitações impostas por pessoas ou circunstâncias. Durante anos, você foi preparado para algo muito maior. Cada experiência, cada queda, cada superação serviu como escola para este momento. Essa mensagem de Deus mostra que nada foi inútil, porque até os fracassos se transformaram em ferramentas para moldar seu caráter e fortalecer sua fé. O que parecia derrota se tornou parte da sua capacitação para sustentar a vitória que está vindo. É por isso que agora, quando você olha para trás, começa a perceber que até os desertos tinham propósito. Você precisa se alinhar com a fé que transforma, porque o tempo da dúvida acabou. O inimigo tentou roubar sua confiança, mas a voz de Deus hoje restaura aquilo que estava enfraquecido dentro de você. Essa mensagem de Jesus é o combustível que reacende sua chama. Quando o fogo volta a arder no seu coração, nada consegue te parar, porque você entende que não caminha mais pela força da sua capacidade, mas pelo poder do Espírito. Em breve, você testemunhará uma sequência de acontecimentos que não poderão ser explicados pela lógica. Serão respostas rápidas, oportunidades inesperadas, encontros preparados pelo céu. Essa mensagem de Deus confirma que Ele já antecipou cada movimento e você apenas precisa estar pronto para receber. Nada será por acaso, tudo terá propósito. As portas que se abrirão não serão comuns, mas marcadas com a assinatura da fidelidade divina. Escreva: eu confio no céu. Haverá um recomeço em áreas que você acreditava não ter mais solução. Relacionamentos serão restaurados, sonhos voltarão à vida, situações aparentemente mortas ressuscitarão. Essa mensagem de Jesus garante que a última palavra não foi dada pelos homens, mas pelo próprio Deus. E quando Ele fala, a realidade precisa se curvar diante do seu decreto. Você não precisa se preocupar com a velocidade das mudanças, porque o Senhor trabalha com aceleração. O que demorou anos será resolvido em dias. O que parecia eterno cairá em minutos, e o que estava preso será liberado repentinamente. Essa mensagem de Deus mostra que o cronograma humano não tem poder sobre o tempo divino. Ele é capaz de restaurar tudo de forma tão rápida que até você ficará em espanto diante da transformação. Seus ouvidos espirituais serão aguçados
e você perceberá a direção com clareza. Não haverá mais confusão, porque a voz de Deus ecoará dentro de você com autoridade. Essa mensagem de Jesus confirma que você não precisará mais depender de opiniões contraditórias, pois o próprio Senhor será sua bússola. E quando Ele guia, não há como errar o caminho. O arcanjo Miguel permanece ao seu lado, e sua missão não termina até que tudo esteja consumado. Ele não apenas combateu por você, mas também preparou espaço para que sua promessa seja entregue intacta. Essa mensagem de Deus é a prova de que os céus estão totalmente envolvidos naquilo que você está prestes a viver. Nada poderá ser roubado, porque existe uma proteção angelical guardando cada detalhe. Haverá também um renovo em sua mente. Pensamentos de fracasso serão substituídos por convicções de vitória. Ideias negativas darão lugar a visões de futuro, e tudo isso será obra do Espírito Santo agindo dentro de você. Essa mensagem de Jesus mostra que a verdadeira mudança não começa de fora, mas de dentro. E quando o interior é transformado, o exterior precisa acompanhar. Escreva: eu viverei milagres. O que antes era visto como peso se transformará em testemunho. Até os momentos mais dolorosos terão um novo significado, porque servirão como prova da fidelidade de Deus. Essa mensagem de Deus declara que nada ficará perdido. Tudo será aproveitado para a glória dele. O inimigo achou que havia vencido quando te feriu, mas mal sabia que cada ferida seria usada como sinal da vitória. Você será surpreendido por conexões divinas. Pessoas que você jamais esperaria serão instrumentos para abrir portas, trazer respostas ou confirmar palavras que já estavam em seu coração. Essa mensagem de Jesus confirma que o Senhor está movendo pessoas em sua direção. Não importa a distância, não importa a circunstância, nada impede o céu de trazer até você aquilo que já é seu. Chegou o momento de abandonar de vez o peso do passado. As culpas, os medos, os erros já não têm mais autoridade sobre você. Essa mensagem de Deus lembra que quem define sua vida é o Criador, não os seus fracassos. A graça é maior do que qualquer falha, e a misericórdia é mais forte do que qualquer acusação. Você não é o que viveu, você é o que foi chamado para viver. Prepare-se para experimentar abundância. Essa não é apenas abundância material, mas também espiritual e emocional. Paz que transborda, alegria que não depende de circunstâncias, esperança renovada em cada amanhecer. Essa mensagem de Jesus garante que você não viverá mais em escassez, porque o céu decidiu derramar sobre você uma porção dobrada da sua bondade. O mundo pode tentar explicar, mas nunca conseguirá entender completamente. O que você viverá será sobrenatural, porque será marcado pelo dedo de Deus. Essa mensagem de Deus aponta para um futuro em que você será testemunha viva da glória dele. Sua história não terminará em dor, mas em vitória. Não terminará em perda, mas em restituição. Não terminará em silêncio, mas em cântico de louvor. E quando esse tempo chegar, você lembrará de cada palavra que foi dita aqui. Essa mensagem de Jesus não é um consolo passageiro, mas um decreto eterno. O que o céu determina, a terra precisa cumprir. Você foi escolhido para viver aquilo que parecia impossível e agora está diante da plenitude da promessa. Então permaneça firme, porque os céus já se moveram e nada poderá impedir o que foi escrito. Essa mensagem de Deus é a chave que abre diante de você um novo capítulo, onde cada linha será marcada por graça, vitória e fidelidade. O tempo da dor não se compara ao peso da glória que está chegando, e você será testemunha disso em cada detalhe da sua vida. Você entrou em um território que já não permite retrocesso. O céu decretou avanço e a sua vida nunca mais será a mesma depois do que está para acontecer.
Não se trata apenas de promessas distantes, mas de realidades que começam a se manifestar diante de você. O mover de Deus já está em curso, e essa mensagem de Deus confirma que nada conseguirá deter aquilo que foi liberado sobre a sua história. A cada instante, o cenário se transforma, porque quando a mão dele se estende, não há muralha que permaneça de pé. O inimigo tentou colocar medo em você, tentando convencer que era tarde demais, que nada mudaria, que a dor seria permanente. Mas essa mensagem de Jesus é como uma espada cortando cada mentira, declarando que o futuro não será moldado pelas vozes contrárias, mas pelo decreto do Senhor. E quando ele fala, as trevas precisam se calar. Por isso, mesmo que tudo ao redor ainda pareça confuso, você precisa acreditar que já está vivendo o início de uma virada sobrenatural. Durante muito tempo, você se sentiu preso em um ciclo repetitivo, como se sempre voltasse ao ponto de partida. Mas essa estação acabou. Essa mensagem de Deus anuncia que o ciclo de frustrações foi interrompido e uma nova trajetória se abre diante de você. Não haverá mais repetições de dores antigas, porque agora a história toma outro rumo. Cada passo será conduzido pela presença, cada decisão será iluminada pela luz do Espírito. Por favor, ainda não saia deste vídeo. Quero mais uma vez contar com o seu apoio ao nosso canal. A sua colaboração faz toda a diferença. Com a sua ajuda, conseguimos levar a mensagem de Deus ainda mais longe. Participe e receba ainda mais bênçãos em sua vida. É só clicar no botão abaixo, onde está escrito "Obrigado" ou "Valeu", e selecionar a contribuição que sentir em seu coração, conforme Deus te direcionar. Amém? E se deseja continuar ouvindo a voz de Deus, clique no vídeo que está aparecendo agora na tela.